Está entrando no ar o programa Semeando a Misericórdia. Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Profecia. Hoje, nessa noite, nesta segunda-feira, mais uma vez, estamos aqui com o nosso programa Semeando a Misericórdia, nós da comunidade Servos da Divina Misericórdia. Hoje, na minha pessoa, Inácio, aspirante dessa comunidade, e da Sofia, também aspirante. Bom, com imenso prazer que mais uma vez estamos aqui, pela segunda vez com o nosso programa, e que nós já possamos começar, hoje, nesse momento, estar entregando todo esse momento que vai ocorrer daqui para frente, a leitura do Evangelho, o momento de partilha. Então, nós que já possamos ir entregando e pedindo a Deus que seja uma partilha frutuosa, que seja uma leitura frutuosa, que gere frutos na nossa vida, Que seja muito além de uma partilha bonita, de palavras bonitas escutadas, mas que reverberem para a nossa vida, Que exalem como deve ser um carisma, como deve ser verdadeiramente as coisas de Deus, que nós possamos ser mudança de vida em nós. Então, que essa leitura do Evangelho, para o nosso entendimento, nós possamos pedir que Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que atentamente nós possamos entender a sua vontade, qual é a sua vontade a partir desse Evangelho, ao qual Ele nos inspira a lermos hoje. Então, comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que possamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. A Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, nós vamos lá para Romanos 8, versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Nós vamos seguir o versículo 6 e vamos prosseguir até o 13. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nós podemos entender dessa passagem, dessa carta que São Paulo escreve aos romanos, aqueles cristãos que se encontravam em Roma. Bom, é muito claro o que São Paulo ele quer direcionar, ele quer falar que aqueles homens que conhecem Cristo há pouco tempo, mas que já chega deles se enxergarem como devedores da carne, que eles já não mais pertencem aos pecados, que eles já não são mais escravos dos pecados, mas sim que em Cristo eles têm que encontrar a sua liberdade, que eles têm que se permitir que o Espírito adentre neles, que o Espírito venha até eles para que ali eles encontrem a verdadeira liberdade, para que em Cristo, pelo Espírito que ressuscitou, eles possam viver e não mais serem presos, e não mais serem escravos das próprias vontades. Ora, aqui deixa bem claro que ao se entregarem para o Espírito Santo, deixar que vivam neles,
deixar que o Espírito vive e tome e incendeie o coração deles, eles ali estarão vivendo para a sua salvação, estarão indo até a sua salvação. Porque a carne, ela não serve a Deus e nem pode. A carne é a nossa inclinação ao mal. Mas São Paulo ele deixa bem claro que eles têm que abandonar a carne, abandonar os antigos hábitos, abandonar os seus pecados e lutarem agora que eles conhecem Cristo. Conheceis a verdade vos libertará. Porque agora não é mais eles que habitam neles, mas Cristo que vive neles. Então eles precisam de uma vez por todas abandonar os antigos hábitos, abandonar os antigos pecados, abandonar os pecados da carne, as tentações e as provações, lutar contra isso, para que eles possam agradar a Deus, para que eles ali possam ser salvos. Porque amaram verdadeiramente a Deus, porque buscaram o amor. Claro, muito mais importante do que fazer por medo de ser condenado, mas fazer por amor e por entendimento do que é verdadeiramente Deus. Olha isso. Quando a gente lê, a gente vai se limitar como uma carta escrita aos romanos lá atrás, não. Nós podemos tranquilamente trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para os nossos pecados, para as nossas iniquidades, para as nossas fraquezas. Olha, quantas vezes vocês esquecem, quantas vezes nós esquecemos, porque eu também esqueço, que nós somos morada de Deus e deixamos ali que pelo calor do momento nós pequemos. Ali, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Primeira provação, a primeira pessoa que vem falar um pouco mais ríspido com a gente, ou aquela pessoa que a gente já não tem uma boa intimidade, nós ali já nos permitimos pecar, né? Ali, nós ali já respondemos de qualquer forma, já tratamos mal o irmão, e pecamos contra Deus e esquecemos, não deixamos que o Espírito reverbere em nós, não agimos como Cristo agiria, com docilidade, com amor ao próximo. E todas as vezes que nós agimos de uma forma a qual Cristo não agiria, que nós não busquemos agir da forma com qual o nosso Senhor agiria, nós estamos pecando. Lá em Levíticos ele vai falar, sede santos porque eu sou santo. Ali, claro, quem diz é Deus, né? Não exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Ou por todas as vezes ali em que nós chegamos mais um dia cansados do serviço, por um exemplo, cansados ali da escola, nós só queremos descansar. E nós entramos no ônibus para vir embora. E ali deixamos de dar assento a uma pessoa que talvez pensasse mais, um idoso. E ali fingimos. E ali nós deixamos de agir com caridade com o próximo, a quem mais necessitava, porque nós só paramos para pensar em nós mesmos. Porque é exatamente isso que São Paulo vem condenar nessa passagem, que ele vem condenar nessa carta. É você só pensar em si mesmo, você só olhar para você mesmo, mas você esquece de olhar, sabe para quem? Para Deus. Esquece que Deus habita em você. Esquece que você tem que buscar ser uma pessoa melhor, porque Deus habita em vós, e Ele confiou, e Ele pediu, e Ele te amou, e Ele morreu por você, ao ponto para que você pudesse ser uma pessoa melhor. Ele morreu por você, e a única coisa que Ele te pede para lembrar que Ele vive em você e tentar ser uma pessoa melhor e tentar amar mais, enxergar Deus, a pessoa do próximo. Você falha, você é egoísta, não simplesmente com mais uma mera pessoa. E digo isso, né, claro, entre várias aspas, uma forma de dizer, mas ali você é egoísta com Deus. Você não pensa naquilo que Ele fez por você. Você não pensa em todas as súplicas a qual Ele te atende. Simplesmente se permite e simplesmente peca. E simplesmente age como se os seus atos não tivessem consequências. Ou como se nada tivesse feito, que nada tivesse acontecido pelos seus pecados. Mas olha, já aconteceu. Ele já morreu por você. Deixa eu te contar um segredo. Ele continua morrendo por você todos os dias, porque eu te garanto que todos os dias tem missa em algum lugar no mundo, a todos os horários. E lá o sacrifício é renovado. E olha, já que eu já trago o assunto da missa, já que eu já trago o assunto de oração,
Lutemos contra a carne também, porque quantas vezes nós estamos sem vontade ali de ir para a missa, porque estamos cansados ou por causa da simples preguiça, e nós deixamos que seja mais forte do que nós e falar, é só uma, não vai fazer falta. E ali você vai e a oração mais perfeita que existe, ali você deixa de contemplar a um Jesus, ao Deus que morreu por você, simplesmente por causa do seu cansaço, simplesmente porque você não quer se dar o trabalho, você não quer se dar o esforço mínimo pelo Cristo que morreu por você. Nós não queremos, né? Não sou. Quando eu digo isso, claro, eu me incluo, porque eu também sou pecador, eu também erro e eu sou falho. Olha, São José Maria Escrivá uma vez disse que ele, por muitas vezes, também não tinha vontade, mas que por Deus ele fazia sem na sua vontade. Porque ele entendia que nada nesse mundo, que a vida dele não era dele. Que as suas ações não eram tomadas para ele. E que os atos dele simplesmente não tinham consequências. Não, ele tinha entendido tudo aquilo. A vida dele tinha que ser entregue para Deus. Ele entendeu que Cristo vivia nele. Por isso, ele buscava lutar contra a carne. Ele fazia sem vontade. Porque ele era ali onde ele era provado. Era quando essa vontade dele era tirada. E mesmo assim ele fazia. Ele entendia que os seus atos tinham consequências. E as consequências dos seus atos eram pregar o Jesus na cruz. Era mais um prego ali que eram colocadas nas mãos de Jesus. Era mais uma chaga que era feita em Jesus. Era mais uma chicotada em Jesus. Por isso ele fazia, por amor. Por todo o amor que ele tinha a Deus, ele fazia sem vontade. Então, olha, espero que vocês entendam, né, o que essa carta de fato vem a dizer. Ela vem dizer que de nada vale você se permitir viver na carne, de nada vale os pecados da carne, e que sim, seus atos têm consequências, mas que você precisa lutar contra essas vontades da carne para que você possa ser salvo. Para que você possa amar esse Deus verdadeiramente, para que você possa deixar de dizer para a boca para fora, Jesus, eu te amo, e demonstrar de fato que você ama Ele, que é lutando contra você. Independente dos erros a qual você tenha cometido, independente da dificuldade a qual hoje seja para você lutar pelo pecado, porque você já se acostumou com ele. Mas por amor a Deus, você tem que buscar, por arrependimento, você tem que buscar ser melhor. Você tem que buscar ser uma pessoa melhor. Você tem que buscar não mais pecar. Para que sim, você possa se dizer verdadeiramente seguidor de Cristo. E lembre-se, a aspiração da carne é a morte. Mas a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Você só se encontrará completo verdadeiramente, você só será completo e terá paz plena na sua vida quando você se permitir que o Espírito habite em você. Para o Espírito habitar em você, não pode haver espaço para a carne, não pode haver espaço para o pecado, não pode haver espaço para o demônio. Então lute contra si, para que você possa amar a Deus, para que você possa ser luz de Deus no mundo. E agora, claro, passar aqui, Sofia, o que você acha? O que você sente aqui que essa passagem disse no seu coração? Boa noite a todos, me chamo Sofia, assim como o Inácio disse anteriormente. Também sou aspirante dessa comunidade, Comunidade Servos da Divina Misericórdia. E nessa noite de segunda-feira, o Senhor vem nos tocar os nossos corações, através da carta de São Paulo aos Romanos, onde ele fala sobre a carne, sobre o espírito, sobre o pecado. E essa passagem ela é muito forte,
ela é muito assim clara para nós e que nós possamos nos atentar a tudo que ela vem nos falar nessa noite. Bom, a parte que mais me chamou a atenção foi logo lá no início, né? Lá no versículo 6 mesmo, onde diz: os desejos da carne levam à morte, ao passo que os desejos do espírito levam à vida e à paz. Pois os desejos da carne são revolta contra Deus. Ela não se submete à lei de Deus, nem o poderia. Os que vivem dominados pela carne não podem agradar a Deus. São Paulo, nessa passagem, ele é muito claro conosco, e ele vem nos falar, né, que aqueles que são dominados pela própria carne não conseguem agradar a Deus. Bom, quantas das vezes, né, nós mesmos deixamos que a nossa carne grite mais alto, que os nossos pecados gritem mais alto, que as vozes do mundo gritem mais alto no nosso coração. E acabamos nos inclinando a fazer o mal, a praticar o mal. Mas São Paulo, ele vem nos dizer nessa noite que não é isso que o Senhor quer para nós, obviamente, né? Aqui ele vem nos dizer que os que são dominados pela carne não conseguem agradar a Deus. Porém, os que são dominados pelo Espírito de Deus têm a vida e a paz. Como é triste ver hoje em dia, né? A nossa juventude, principalmente, se perdendo tanto por se deixar ser dominado pela própria carne, pelo pecado, por aquilo que o mundo nos oferece, por aquilo que o mundo nos fala para fazer, né? Eu não falo apenas só das pessoas que estão lá fora, realmente fora da igreja, né? Mas também eu, você, cada um de nós que tentamos a cada dia praticar a nossa fé, mas muitas das vezes nós caímos por deixarmos de ouvir a voz de Deus e começarmos a ouvir a voz do mundo, a voz das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, né? Só que o Senhor, Ele não quer isso para nossas vidas. Ele quer que nós sejamos salvos, Ele quer que nós tenhamos uma vida alegre, uma vida feliz, uma alegria verdadeira, né? E Ele já nos ensina nessa passagem mesmo como devemos fazer isso. Nós devemos viver sendo guiados pelo Espírito de Deus. O Senhor, Ele nos oferece um banquete tão grande, tão maravilhoso, que é o seu próprio corpo e sangue imolados ali por cada um de nós. E muitas das vezes nós dizemos não a esse grandioso banquete, a esse maravilhoso banquete, e vamos lá no mundo comer aquilo que não presta, aquilo que já está podre, que está sujo, que só vai fazer mal a nós mesmos. E uma das coisas assim que também nos preocupa é que quando uma pessoa ela se deixa ser dominada pela carne, pelo próprio pecado, pelas vozes do mundo, ela não traz malefícios somente para si mesma, mas também para aqueles que estão ao seu redor, né? Imaginem uma pessoa que está caída no pecado, como a família dessa pessoa que percebe essa situação não sofre. Como esses amigos dessa pessoa também não sofrem, muitas das vezes por serem influenciados a fazer a mesma coisa, ou também por perceberem o estado daquela pessoa e se entristecerem. Por que nós estamos sempre caindo? Por que nós estamos sempre rejeitando a voz de Deus e procurando ouvir somente aquilo que não devemos? Procurando ouvir somente aquilo que devemos fingir que nem existe? Nós, muitas das vezes, somos hipócritas de falar: eu sou católico, eu sou da igreja, não sei o que, mas lá no fundo a gente não consegue largar aquele pecado que a gente chama de pecadinho de estimação. Por falta de vergonha na cara mesmo. Por não conseguir dizer não à nossa própria carne, à nossa própria vontade de cometer aquele, entre aspas, pecadinho. Por que nós nos deixamos ser levados pelo pecado? O Senhor nos oferece tudo. O Senhor nos oferece a própria vida. O Senhor nos oferece tudo aquilo que é necessário para a nossa própria salvação. E nós ainda teimamos em persistir no pecado, em persistir no mundo, em persistir em tudo aquilo que somente nos faz mal. Por que nós ainda pensamos assim? Nessa passagem,
O Senhor diz: aquele que vive dominado pelo meu espírito, ele tem a paz, ele tem a vida. Então por que nós escolhemos a morte, o pecado, a sujeira? O Senhor está nos dando tudo. É muito triste para nós que estamos na igreja, vermos aquelas pessoas lá fora, né, nessa situação de pecado. Mas imagina como é triste para Deus ver não somente essas pessoas em pecados, mas nós que estamos dentro da igreja cair em coisas bobas, cair em coisas que a gente sabe que é errado. A gente sabe que vai nos fazer mal e a gente mesmo assim, tendo toda uma catequese, tendo toda uma instrução, nós vamos lá e pecamos. Como isso deve entristecer o coração do nosso Senhor? E mesmo assim a gente o chaga todos os dias, a gente o fere todos os dias e não nos cansamos disso. Nessa passagem o Senhor nos pede para que nós possamos nos converter. Esse é o pedido do Senhor que Ele faz para cada um de nós. Nós somos pecadores, mas nós não devemos nos agarrar ao pecado, nós devemos tentar nos livrar dele a todo custo. Porque muitas das vezes a gente fica só pensando em fazer aquilo, aí depois, me confesso, não tem problema. Não é assim que funciona. O Senhor é misericórdia, mas o Senhor também é justiça. Se nós sabemos que aquilo é pecado e se nós conseguimos evitar, nós temos força para evitar aquilo, por que a gente ainda persiste? Por que a gente ainda persiste em fazer aquilo que desagrada o coração de Deus? Aquilo que faz mal a nós mesmos? Aquilo que faz mal ao nosso irmão? Essa passagem hoje nos faz refletir. Como eu estou vivendo a minha vida hoje? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que Ele me pede? Será que eu estou me deixando ser aberto também, para que o Espírito Santo possa me dominar, possa me guiar? Para que assim eu possa ter paz, ter uma vida digna e proporcionar isso ao próximo que está necessitado também, através do meu próprio testemunho? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus está me pedindo nesse momento? Eu estou sendo santo assim como Deus foi santo, porque é isso que Ele nos pede, sede santo porque eu sou santo, assim como o Inácio falou anteriormente. Eu estou fazendo tudo isso? Ou eu estou me deixando levar por tudo aquilo que o mundo está me oferecendo? Eu estou me deixando levar pela fofoca, eu estou me deixando levar por qualquer pecado que seja. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou lutando contra mim mesmo, contra a minha carne, contra os meus desejos, para fazer a vontade do Senhor? Eu estou sendo obediente? Eu estou sendo caridoso, caridosa? Se a sua resposta for não nesse momento, volte para o Senhor. Ele está aqui te chamando. Ele anseia por vós. Ele quer que você seja dominado por Ele. Ele quer guiar a sua vida. Ele quer guiar a nossa vida. Então que nessa noite nós possamos refletir com a música que vai tocar daqui a pouco. Como eu estou vivendo atualmente? Como está sendo a minha vida diante do Senhor e diante das tentações do mundo? A quem eu estou cedendo? Ao Deus que salvou a minha vida, que salva a minha vida e que me alimenta a cada dia? Ou ao pecado que me destrói? Ao que eu estou cedendo hoje? Quem está me guiando? Quem está fazendo meus passos nos dias de hoje? E que a gente possa refletir sobre isso agora durante essa música, para que no segundo bloco, com o Diário de Santa Faustina, nós possamos saber um pouquinho mais também como foi para ela lutar contra esse pecado, como foi para ela, fazer a vontade do Senhor em sua vida. Deixa eu me envolver,
até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Nós te desejamos, Jesus. Deixa eu chorar por você, deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar, Jesus, só pra descansar e em teus braços ficar. Levanta seus braços, luto contra mim, luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Levanta seus braços e canta. Tu sabes que eu desejo, tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo pra te amar, estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor, cada dia mais. Tu sabes que eu desejo te agradar. Estou disposto a tudo, estou disposto a tudo pra te amar. Só quero mergulhar em teu amor, cada dia mais. Luto contra mim, luto contra. Aumenta o volume da tua voz, levanta os seus braços e canta. Luto contra mim, vai. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Do nosso Deus, bendito sejas tu, Senhor.
Bendito sejas tu pelo teu amor que nos chama, que não desiste de nós, Jesus. Programa Semeando a Misericórdia. Programa Semeando a Misericórdia volta já. Profecia, a sua web rádio católica. Venham todos para o momento de encontro com o Senhor na adoração ao Santíssimo Sacramento. Quinta de adoração, direto da Matriz São Cristóvão, a partir das 19 horas. E às 20 horas, a Santa Missa. Somos chamados a aprofundar nossa fé, renovar nossa devoção e experimentar a paz que vem da presença de nosso Senhor. Com transmissão pela Web Rádio Profecia e também pelo nosso canal no YouTube. Profecia, a sua Web Rádio Católica. Queridos ouvintes da Web Rádio Profecia, aqui quem vos fala é irmão Ricardo e nós temos um encontro marcado, sim, temos um encontro marcado toda quarta-feira às 19 horas com o programa Alcançados pela Misericórdia. Eu aguardo você toda quarta às 19 horas. Programa Alcançados pela Misericórdia. Domingo é dia do Senhor. Santa Missa Dominical, direto da Matriz Paróquia São Cristóvão, todos os domingos às 19 horas. Com transmissão em nosso aplicativo no Google Play e no nosso site e também pelo nosso canal no YouTube. Santa Missa Dominical, aqui no Profecia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículos 1 a 4. Amamos Jesus e Maria, nossa mãe. Profecia, a sua web rádio católica. Estamos de volta com o programa Semeando a Misericórdia. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Semeando a Misericórdia na Web Rádio Profecia. Nesse segundo bloco estaremos meditando o Diário de Santa Faustina, no número 291. Diário de Santa Faustina, número 291. Lá diz assim: uma vez conheci uma pessoa que pretendia cometer um pecado grave. Pedi ao Senhor que me fizesse sofrer os maiores tormentos para que aquela alma fosse salva. Então, de repente, senti a dor terrível de uma coroa de espinhos na cabeça. Isso demorou bastante, mas aquela pessoa permaneceu na graça de Deus. Ó meu Jesus, com quanta facilidade nos podemos santificar. É preciso apenas um pouquinho de boa vontade. Se Jesus percebe na alma esse pouquinho de boa vontade, apressa-se em entregar-se à alma, e nada pode detê-lo, nem os erros, nem as quedas, absolutamente nada. Jesus tem pressa em ajudar a essa alma, e se a alma é fiel a essa graça de Deus, em pouco tempo pode atingir o mais alto grau de santidade que uma criatura é capaz de alcançar aqui na terra. Deus é muito generoso e a ninguém nega sua graça, até dá mais do que lhe pedimos. A fidelidade às inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto. Bom, nessa passagem do Diário de Santa Faustina, ela vem também nos falar um pouco, sobre essa luta contra o pecado, assim como meditamos na leitura da Carta de São Paulo aos Romanos no bloco anterior. E aqui ela diz, uma parte que me destacou bastante: ó meu Jesus, com quanta facilidade nos podemos santificar. É preciso apenas um pouquinho de boa vontade. Se Jesus percebe na alma esse pouquinho de boa vontade, apressa-se em entregar-se à alma, e nada pode detê-lo. Bom, aqui nessa parte, Santa Faustina ela quer nos dizer que a santidade ela não é algo apenas para os privilegiados. Ela é algo que está disponível a todos nós. Basta que nós nos esforcemos para isso.
né? O que isso quer dizer? Basta que cada um de nós estejamos aptos às vontades do Senhor e façamos tudo o que Ele nos pede com amor, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, nós não desistimos de lutar contra os pecados, contra as coisas que vêm para nos atribular, para nos derrubar, e ficamos ali firmes, né? Naquilo que o Senhor nos pede. E uma coisa que ela também nos fala nessa passagem é que quando Deus percebe esse pouquinho de boa vontade dentro de nós, na nossa alma, Ele faz de tudo para que nós consigamos, né? Que nada pode detê-lo, nem os erros, nem as quedas, absolutamente nada, porque Ele se entrega a nós. Ele vai estar lá do nosso lado, se a gente estiver se esforçando, Ele vai estar lá do nosso lado nos auxiliando para conseguir lutar por tudo aquilo que Ele nos chama, né? E uma última coisa que eu percebi também nessa passagem é lá no finalzinho que diz assim: a fidelidade às inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto. Justamente o que a gente falava no bloco anterior, né? Aquele que é guiado pelo Espírito consegue a vida e a paz. Ou seja, quando nós somos fiéis àquilo que o Espírito Santo nos pede, a gente consegue um caminho mais curto para alcançar a nossa santidade. A gente consegue alcançar o mais alto nível de santidade, assim como Santa Faustina diz ainda nessa passagem, se estivermos juntos de Deus, se estivermos seguindo aquilo que Ele nos fala, né? Porque muitas das vezes nós ouvimos outras vozes, né? As vozes do mundo, assim como dissemos no bloco anterior também. Mas se a gente se deixa ser levado por Deus, pelo Espírito Santo, a gente alcança aquilo que Ele nos oferece desde a nossa concepção, né? O nosso chamado à santidade. Então que, meditando nessa passagem, nós possamos, assim como Santa Faustina, continuar lutando a cada dia, mesmo em meio às tribulações, às tentações do maligno, a nossa própria carne, as nossas próprias vontades, a gente possa continuar lutando para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, né? Que esse chamado à santidade possa ser correspondido, que nós possamos dizer: sim, Senhor, eu quero ser santo, independente de qualquer tribulação, independente de qualquer tentação que venha, eu quero ser santo. Então, Senhor, dá-me forças para continuar lutando, né? E que, fazendo esse esforço, o Senhor, nós temos que ter certeza disso, o Senhor, Ele vai estar do nosso lado nos auxiliando. E nada poderá detê-lo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Então, como diz aqui, nem os erros, nem as quedas, absolutamente nada pode deter a força de Deus em nossas vidas. Então que nós possamos, né, através também do sacramento da confissão, a gente possa estar a cada dia nos aproximando mais de Deus, nos aproximando mais daquele que nos salvou, que nos salva, que nos alimenta até hoje, né? Aquele que é o nosso Deus vivo, para que assim um dia nós possamos alcançar a vida eterna junto dele. Agora o Inácio vai falar um pouquinho também sobre essa passagem, para entendermos também o que ele percebeu dentro disso tudo que Santa Faustina nos disse. Bom, e nesse diário de Santa Faustina a gente pode perceber. Ela fala, né, justamente sobre a luta contra o pecado e as suas dificuldades, né? Como que é. Mas aqui ela fala também, né? Ela vai dizer que é preciso apenas um pouquinho de boa vontade para que possamos nos entregar ao nosso Senhor. Ela vai dizer, né? Precisa apenas um pouquinho de boa vontade. Se Jesus percebe na alma esse pouquinho de boa vontade, apressa-se em entregar-se à alma, e nada pode detê-lo. Nos erros e nem as quedas. Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer, né? Que, poxa, mas como que pode ser só um pouco de boa vontade se é tão difícil, né? Seguir a santidade, se é tão difícil nos abstermos de nós mesmos, se é tão difícil nos entregarmos ao Senhor, se é tão difícil negarmos a nossa carne, negarmos o pecado da carne, como que é necessário só um pouco de boa vontade? Olha, é simples, gente. Sabe por quê? É porque muitas vezes a gente não tem nem um pouco dessa boa vontade. Porque não é necessário muito para entender
que nós só precisamos amar o nosso Senhor, que seguir a santidade, que tentar ser uma pessoa melhor, que tentar viver a caridade, que tentar lutar contra os pecados da carne, que tentar ser santo, é amar a Jesus. E se nós tivermos só um pouquinho de boa vontade, nós vamos entender que é fácil. Porque dor de verdade, sofrimento de verdade, eu já dizia anteriormente na passagem ali da carta de São Paulo, ele já passou. A maior dor que tinha que passar para que pudéssemos lutar pelo pecado, ele já passou. Ele foi pregado na cruz, no meu, no seu, no nosso lugar. Ele foi chicoteado por nós, mas no nosso lugar. Ele morreu no alto da cruz, no nosso lugar. E ali, na morte, ele estabeleceu a vitória sobre o pecado. Ali, ele mostrou para todos nós que não precisávamos mais temer, porque o preço que tinha que ser pago, que é dívida que tínhamos com Deus, por causa do nosso pecado original, ele mesmo já tinha pago. Ele mesmo já tinha se encarnado e sofrido na pele aquilo que necessitávamos. Então, é a hora de tomarmos a nossa cruz, de deixarmos de sermos egoístas uma vez na vida e pensarmos só em nós mesmos. A gente pensa, é difícil só para mim. Nossa, eu tô sofrendo tanto. Nossa, é tão difícil a vida para mim. Nossa, eu faço tanta coisa. Como se fosse difícil só para você. Como se não fosse difícil para o seu irmão que está do seu lado. Como se não tivesse sido difícil, por exemplo, para os mártires que morreram por Cristo, que foram decapitados, esfolados, queimados, condenados. Os que morreram por Cristo, porque entenderam esse amor. Será que não foi difícil para eles? Será que não foi difícil ver a santidade para Santa Teresinha do Menino Jesus? Será que não foi difícil para São Padre Pio viver a santidade? Olha, para todos eles foi difícil, mas a diferença é que eles, na maioria das vezes, prevaleceu essa boa vontade, e até mesmo quando erravam, quando caíam, quando tinham essas quedas, Deus ali se entregava a elas, eles iam até a confissão, eles iam até as mortificações, eles iam até as penitências, para que ali esses pecados não fossem retirados, para que a mancha que aquele pecado tinha deixado fossem retirados. Olha, sabe que eu vejo como um grande problema hoje, e eu me incluo nisso, é que a gente olha demais pra gente. É que a gente percebe demais as nossas dificuldades. A gente reclama demais da nossa vida, a gente reclama demais dos nossos sofrimentos. Mas a gente esquece que é difícil para todo mundo. Olha, ora, que não seja para todo mundo. Mas para quem busca a santidade, para quem quer ser alguém melhor, é difícil para todos esses. Já pensou se todo mundo fosse ficar reclamando em vez de agir? Se a gente fosse ficar se lamentando das nossas queixas o tempo inteiro, em vez de buscarmos sermos melhores? Olha ali. E olha, sabe o que me volta a chamar a atenção dessa passagem? Por que eu falo sobre egoísmo? Sobre pensarmos somente em nós mesmos. Porque Santa Faustina, ela se oferece, ela oferece a sua dor, ela oferece o seu sacrifício, ela oferece o seu sofrimento pelo próximo. Ela sofre, entende, compreende e aceita aquele sofrimento, aquela dor que ela sentiu das coroas de espinhos em sua cabeça para salvar a alma do próximo. Porque ela teve misericórdia da alma do próximo. Enquanto nós nos perdemos, nos lamentamos somente nas nossas dificuldades, nós queremos levar dos sofrimentos que são para a nossa santificação. Quanto mais ousar em pensar em sofrermos pelo próximo, pela salvação da alma, do próximo, do outro. Mas Deus nos pediu a caridade, Jesus nos pediu a caridade. Se nós não conseguimos enxergar Jesus, a pessoa que está passando pela dificuldade, se nós não conseguirmos enxergar Jesus,
do morador de rua que passa fome, se nós não conseguimos enxergar Jesus no dependente químico, se nós não conseguimos enxergar Jesus, ora, um humilde, o qual está quase pecando e que vai se perder se nós não formos ajudar, pedir ajuda a Deus, se nós não formos ter misericórdia da sua alma. Não adianta de nada. Você não vai ver Jesus em lugar nenhum. Vai ser somente um simples fingimento. Porque se você não ama, se você não faz aquilo qual é tudo que Jesus nos pede, lá no Evangelho de São Mateus, ele vai reduzir todos os mandamentos em amar. Primeiro, amar ele sobre todas as coisas. Logo após, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não consegue amar, você não consegue fazer todo o resto. Se você não consegue amar o próximo, se você não consegue amar a Deus, você não consegue rezar bem. Porque essa oração é inválida, não tem amor, não tem sentimento naquilo. A missa a qual você vai, sinto dizer, é inválida. Porque você vai para a missa e você não vai conseguir contemplar ela verdadeiramente. Você não vai conseguir enxergar todo o amor que envolve aquela celebração. E me desculpem até dizer, e a forma que eu vou dizer, e de forma alguma eu quero ser polêmico, mas às vezes as coisas precisam ser ditas. Eu trago aqui o exemplo da missa, que se a gente trazer, usar em nossos corações, a gente não vai conseguir ver ela bem se não tiver amor em nossos corações. E olha, é só a gente olhar um pouco para como está o mundo lá fora, ou para as pessoas que pelo menos acham que o mundo delas é aquilo, onde ficam na internet muitas vezes falando várias bobeiras, várias baboseiras. De hoje se acha que os problemas da igreja, por exemplo, vão ser resolvidos se a missa tridentina voltar a ser celebrada. Olha, que diferença vai fazer? O que sustenta o mundo verdadeiramente, isso é fato, é porque Jesus ainda está em todos os lugares do mundo presente na Eucaristia. Mas na missa nova e na missa tridentina isso vai ocorrer da mesma forma. Hoje, por causa da falta de amor das pessoas, pela falta de percepção, pela falta de querer olhar para aquilo que realmente precisamos, se perdem em uma falsa regra, em um falso moralismo. Olha, o número de católicos no Brasil caiu e caiu bastante. Nós perdemos, na grande maioria, os jovens. Olha, o número de alcoólatras no Brasil cresceu. Olha, a violência está aumentando no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Olha a quantidade de guerras que está tendo no mundo. E as pessoas continuam querendo se prender nesse falso moralismo, achando que a liturgia bem celebrada vai salvar todos os problemas do mundo. Olha, a liturgia tem que ser bem celebrada, e eu concordo. Mas existe muito mais que deve ser feito. O trabalho da igreja hoje tem que ser muito além disso. Nós, enquanto os cristãos, vamos, se quisermos, que a igreja exerça o verdadeiro papel. E olha, eu falo isso enquanto nós pertencemos a ela. Enquanto nós pertencemos a este corpo que é a igreja. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos ser como Santa Faustina e olhar para a alma do próximo, olhar para a alma do próximo e ver ali Cristo, mas também ver a gente, porque ali ele está vindo pecar e ela poderia muito bem apontar o dedo. Falar, nossa, vai pecar. Nossa, essa geração está perdida. Nossa, o mundo está perdido. Olha o que ele está fazendo. Mas não. O que ela faz foi oferecer a sua integridade, foi oferecer o seu sofrimento, foi oferecer a sua dor para a salvação daquela alma.
E o que falta em nós para fazermos isso? Nós precisamos fazer isso para agora, para ontem. Porque o mundo está se perdendo. Porque não tem mais amor no mundo. Sabe por que não tem mais amor no mundo? Porque na última esperança, quem tinha que ser a luz no fim do túnel? Aquele é o qual? Que sustenta o mundo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqueles ao qual integram ela, já não pensam mais no amor, estão perdendo o amor. Eu me arrisco a dizer, e perdão, que doa quem doer, mas a culpa do mundo estar como está é nossa, porque nós esquecemos de amar por muito tempo. Mas não é tarde, nunca vai ser tarde, enquanto Deus nos possibilitar de estarmos aqui, enquanto Deus permitir que nós vivemos um dia após o outro aqui nesse mundo, nós ainda teremos como mudar isso. Mas é preciso entender o amor agora, é preciso ser solidário agora, é preciso evangelizar agora, é preciso pregar para o mundo inteiro, para os 4 cantos do mundo agora. As pessoas precisam conhecer a Deus agora. Então seja a luz de Deus para o mundo. Então busque entregar você. Busque se entregar pelo próximo. Busque amar o próximo. Busque ser um verdadeiro cristão, ao invés de ficar se prendendo no seu comodismo. E vamos mudar o mundo da forma ao qual ele foi, a forma ao qual verdadeiramente tem que ser mudada. Preciso dizer, mas vai entrar político e vai sair político, vai continuar da mesma forma. Vai ser criadas novas e vão morrer ideologias. E o mundo vai continuar da mesma forma. A única coisa capaz de mudar o mundo é o espiritual. A única forma do mundo, do bem prevalecer, é através da espiritualidade. A espiritualidade está presente na igreja. Está presente em nós, como falava na partilha da carta de São Paulo antes, no bloco anterior. Então, peguemos o exemplo de Santa Faustina, peguemos o exemplo dos santos, peguemos o exemplo de Jesus Cristo e nos entreguemos e que possamos doar o nosso 100%, possamos entregar todos os nossos sentimentos, o nosso coração para aquele que mais precisa, que nós possamos começar a enxergar Cristo, aquele que mais passa dificuldade. É isso que essa passagem quer dizer, é isso que Deus quer falar no seu coração hoje. É hora de amar. Chega de ódio, chega de raiva. Chega de achar que só você é o certo, chega de orgulho. Chega de apontar o pecado do próximo. Porque você também é falho, você também peca. E vamos, juntos, buscar a santidade. E vai ser um ajudando o outro. E vai ser um correndo atrás do outro. E nós vamos chegar ao mais alto dos céus. Então tenha misericórdia hoje. Tenha amor hoje. Busque ser cristão de verdade hoje. Então nós encerramos esse bloco. E já vou... Aqui, claro, aqui encerramos o nosso programa. Quero aqui agradecer a Sofia por esse programa de hoje. Agradecer a todos vocês, que nesta segunda-feira à noite pararam para escutar esse programa, escutar essa partilha, todos, aqui os ouvintes da Web Rádio Profecia. Que, claro, possamos encerrar, mas antes de tudo isso, entregar ao nosso Senhor. Então que possamos pedir ao Senhor, entregar tudo o que aconteceu tudo que foi partilhado nesse programa, tudo que veio ao nosso coração nesse programa, agradecer a iluminação do Espírito Santo sobre nós e pedir, claro, aquilo que eu falava, que nós possamos
que nós possamos ser santos, que nós possamos buscar a santidade, possamos buscar sermos pessoas melhores, possamos pedir que sejamos mais dóceis, mais misericordiosos. Então, Deus, hoje nós vos pedimos, nós te pedimos. E com tudo isso, que possamos pedir, agradecer a tudo isso e pedir tudo isso para que sejamos pessoas melhores pela poderosa intercessão da Virgem Maria, Mãe da Misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite, nesse momento. Nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Uma boa noite a todos e até mais. Você acompanhou o programa Semeando a Misericórdia. A melhor programação católica é aqui. Web Rádio Profecia. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Profecia. Eu me chamo Guilherme e tenho um recadinho para você. Toda terça-feira, às 19 horas, acontecerá o programa Quero Ser Santo. Um programa que nós partilharemos a palavra de Deus, ouviremos os testemunhos dos nossos convidados e estudaremos a história dos santos. Um programa de fé e de amor para toda a família. Quero Ser Santo, terça-feira, às 19 horas, aqui na Profecia. Programa Quero Ser Santo. Domingo é dia do Senhor. Santa Missa Dominical, direto da Matriz Paróquia São Cristóvão, todos os domingos às 19 horas. Com transmissão em nosso aplicativo no Google Play e no nosso site e também pelo nosso canal no YouTube. Santa Missa Dominical, aqui no Profecia. Trijolo, material de construção, tijolos, areia, ferragens, tubos e conexões, material elétrico e bazar em geral. Tudo o que você precisa para construir, reformar ou fazer aquela manutenção de qualidade, você encontra na Trijolo. Atendimento personalizado e entrega rápida. Avenida 25 de Dezembro, número 609, São Cristóvão, na Rua das Vans. Telefones 22 99265 8285 e 2644 7930. Trijolo, material de construção. Sua loja vive no silêncio? Chega disso! Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Siga-nos no Instagram. Seja diferente. Venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja em qualquer lugar do país. Sinta o poder de Deus em nossa sintonia. Profecia, a sua web rádio católica.